Vamos estudar mudança organizacional. Bem, vamos então estudar, como eu falei para vocês, mudança organizacional. Mudança organizacional, que é um tema interessante e que está ligado, sobretudo, às transições de situações que acontecem dentro da organização. A mudança organizacional é a transição de uma situação para outra e é baseada essencialmente na mudança, que é algo que acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. A mudança é quando você, por exemplo, resolve se mudar de cidade, de casa, de cargo. Você vai ocupar um novo cargo público, você passa em um concurso público, há uma transição de vida. É a base para a mudança. E a transição, quando se dá dentro da organização, em função de aspectos que acontecem dentro ou fora da organização, a gente trata como mudança organizacional. É a organização que está mudando para enfrentar o seu ambiente de uma forma diferenciada. Tá bom? Vamos para o quadro que a gente começa a ver esse assunto com mais profundidade. Mudança, como eu falei para vocês, nada mais é do que a transição de uma situação para outra. É algo cada vez mais comum na vida das pessoas e das organizações. E por que é algo cada vez mais comum na vida das pessoas e organizações? Porque o próprio ambiente no qual a gente vive, no qual as organizações também vivem, é um ambiente que tem mudado bastante e as transições têm se tornado cada vez mais rápidas, mais aceleradas, igual a minha voz aqui, igual o meu ritmo de aula, tem se tornado mais aceleradas desde a década de 1990. Por quê? Porque na década de 1990 aconteceu uma grande revolução da informação. Ali, as grandes redes de fibra ótica foram instaladas nos Estados Unidos e na Europa. Houve um grande desenvolvimento tecnológico que possibilitou uma maior acessibilidade de equipamentos de informática e comunicação de forma geral, computadores pessoais, telefones móveis, redes telefônicas, inclusive, no Brasil, ainda estavam em expansão na década de 1990. Enfim, o que aconteceu a partir dali é que a comunicação se tornou muito mais fácil. É possível, por exemplo, olha, da década de 90 para cá, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, é possível a gente ter hoje essa aula aqui, na qual eu venho no estúdio, gravo, você acessa da sua casa na hora que você quiser, assiste, baixa um PDF, lê o PDF, responde questões, me manda dúvidas, enfim. Isso só é possível por conta da revolução da tecnologia da informação e comunicação na década de 90. A chamada Era da Informação nasce na década de 90. E com essa Era da Informação, a aceleração das comunicações gera mudanças cada vez mais rápidas no ambiente e cada vez mais intensas. Então, até a década de 90, as coisas aconteciam num certo ritmo no mundo. O ambiente ia mudando num ritmo um pouco mais lento. Ele mudava, mas mais lento. A partir da década de 90, as mudanças acontecem de uma hora para outra. Você está aqui vivendo sua vida, de repente acontece alguma coisa do outro lado do mundo que muda significativamente o cenário econômico, o cenário político, o cenário, enfim, em qualquer dimensão de cenário pode ser modificada por um evento que acontece do outro lado do mundo e em minutos isso já está impactando sua vida no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. O que faz com que o gerenciamento da mudança nas organizações seja algo cada vez mais importante. Porque as organizações precisam mudar para conseguir competir no mercado que é cada vez mais dinâmico, cada vez mais intenso, e elas precisam mudar para serem mais proativas nesse mercado também. Afinal de contas, as organizações mais antiquadas, elas reagiam mais ao mercado. Hoje em dia, reagir é relevante, claro que é, continua sendo. Cuidado com questões de prova sobre isso, tá? Não é que reagir seja ruim, não. É bom, mas o foco não deve ser a reação. O foco é ser proativo, é agir antes que haja um problema que afete negativamente a organização. E óbvio, eu gosto de fazer paralelos com a nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal vale a mesma lógica. É importante que você seja proativo na mudança, na transição, tá bom? Voltando para o quadro. Alguns tipos de mudanças com as quais as organizações têm que lidar. Sociais, científicas, culturais, organizacionais, enfim, tem vários tipos de mudança para todo lado e é preciso lidar com tudo isso. As organizações mudam por diversas razões. Para melhorar processos, para se adaptar e buscar sua sobrevivência, entre outras coisas, tá bom? A mudança e a adaptabilidade das organizações são necessários, pois o ambiente está em constante mudança. Isso eu já deixei claro para vocês quando expliquei melhor esse assunto no slide anterior. De cada modo, de qualquer modo, melhor dizendo, a organização precisa certa estabilidade para funcionar. O que é que eu quero dizer com isso? É que é preciso coordenar
mudança e estabilidade. Carlos, mas por quê? Não basta estar se adaptando, estar mudando proativamente o tempo inteiro? Não. É preciso um certo grau de estabilidade. Se você não tiver, eu digo inclusive na sua vida pessoal, mas no nosso caso aqui, organizacional, eu gosto desse paralelo, que às vezes esse paralelo facilita a compreensão e facilita você chegar na hora da prova e acertar a questão, tá? Imagina você viver uma vida em que cada dia você é uma pessoa diferente, com um nome diferente, faz uma coisa diferente. No fundo, você não consegue aprofundar em absolutamente nada. Ah, hoje eu acordei e quero estudar para tribunais. Amanhã eu acordei e quero estudar para o Senado Federal. Aí depois de amanhã eu acordo, não, quero estudar para a Câmara dos Deputados. Aí daqui a 4, 5, 6, 7 dias, a cada dia que passa eu quero fazer uma coisa distinta. Daqui a um mês eu quero ser policial. Daqui a 2 meses eu quero ser empresário. Se você está em constante mudança o tempo inteiro, você não tem uma identidade clara que te permita aprofundar alguma coisa. E aprofundando alguma coisa é fazer de forma mais completa, mais densa, mais bem feita, estável dentro do ambiente no qual você está inserido. A organização é a mesma coisa. Se a organização hoje começa a trabalhar para produzir smartphone, celular, e no final das contas, ela depois de 1 mês, 2, 3, ela muda e diz, não, na verdade eu quero produzir carro. Aí, depois de 2, 3, 4 meses, eu quero produzir chaves. Depois, não, eu quero produzir canetas. E assim sucessivamente. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não haverá estabilidade no funcionamento dessa organização. O suficiente para que ela aprofunde as competências necessárias para a obtenção de sucesso. Então, é preciso mudar para se adaptar ao ambiente? Claro que é. É preciso ser proativo para que as mudanças que acontecem no ambiente não peguem a organização de surpresa e que a organização consiga competir cada vez melhor nesse ambiente? Claro que sim. Porém, é preciso um certo grau de estabilidade, por exemplo, na área de funcionamento da organização, no aprofundamento das competências necessárias para atender às necessidades dos clientes. Enfim, em vários aspectos centrais do funcionamento organizacional, é preciso ter foco e não ficar mudando a essência da organização o tempo todo. Assim, é preciso combinar certo grau de estabilidade com certo grau de adaptabilidade, capacidade de mudar o tempo inteiro para se adaptar ao ambiente. Então, mudança é importante, estabilidade é importante, as duas coisas em conjunto tornam a situação perfeita para a organização, tá bom? Voltando para o 4. Uma organização que muda o tempo todo é tão vulnerável como uma organização muito estável, é exatamente o que eu falei para vocês. Enquanto a primeira não consegue consolidar competências, a última simplesmente não consegue adaptá-las ao ambiente no qual está inserida. Algumas forças impulsionam a mudança, isso aqui é a visão do comportamento organizacional sobre isso. A natureza da força de trabalho que está em constante mudança, especialmente depois da era da informação. O mesmo acontece com a tecnologia, que vem evoluindo bastante rápido. Tem vários teóricos que falam que o desenvolvimento tecnológico se dá em projeção exponencial. Ou seja, não há uma linearidade. O crescimento, o desenvolvimento tecnológico, ele dá grandes saltos o tempo inteiro. Ele dá grandes saltos. E quando há esses saltos, há uma mudança também no funcionamento organizacional. Se você parar para pensar, eu estou aqui no Estratégia Concursos, gravando esse vídeo agora para você estudar para um concurso e ter um alto grau de preparação para o seu concurso público. Pois bem, isso só é possível hoje no Brasil por conta do desenvolvimento de um conjunto de tecnologias que se deram no mundo inteiro, mas também por conta do desenvolvimento das redes de telecomunicação no Brasil, da capacidade de banda larga no Brasil, na capacidade de aquisição de computadores, de smartphones e televisões com acesso à internet pelo Brasil inteiro. Senão, não seria possível você assistir essa aula, não seria possível estar gravando essa aula aqui e manter um conteúdo num servidor que você pudesse assistir, baixar e entrar em contato comigo. Percebe que a evolução da tecnologia gera um novo espaço para as organizações ocuparem, gera um novo mercado para as organizações competirem, permitem o surgimento de novos produtos, novos serviços, de novas interações entre alunos e professores, mas também entre organizações e seus clientes e fornecedores. A evolução da tecnologia faz com que você possa ter computadores pessoais para todo mundo, dentro de quase todas as empresas e órgãos públicos hoje em dia. Onde quer que você chega, o pessoal está com o computador, trabalhando, Word, Excel. Vocês acham que era assim há 20 anos atrás? E olha que 20 anos é pouco tempo. Não era. Agora volta no tempo 40 anos. Não existia nem computador pessoal.
40 anos atrás, as pessoas, existiam grandes computadores, computador pessoal não existia nas organizações brasileiras. Há 40 anos atrás, as pessoas escreviam tudo que tinha para escrever ou ditavam e alguém digitava numa máquina de datilografar. Digitava não, né? Datilografava, um equipamento que nem existe mais. A mudança tecnológica impulsionando enormemente a necessidade de mudança no funcionamento das organizações, que hoje são baseadas em comunicação por e-mail, smartphone. Olha só, hoje em dia, aplicativo de comunicação por mensagem smartphone é base para o funcionamento de qualquer organização. Há 5, 10 anos atrás, quem imaginaria isso? As coisas estão mudando muito rápido e as organizações e o comportamento organizacional como um todo tem que mudar muito rápido também para se adaptar a essas forças propulsoras, em especial a evolução tecnológica. Tá bom? Voltando para o quadro. Choques econômicos também faz uma mudança muito grande, competição, as tendências sociais, a política internacional, enfim, todos esses aspectos aqui impulsionam fortemente a mudança nas organizações. Outros pontos geram resistência à mudança. E aqui eu acho muito relevante que vocês consigam memorizar, separando as fontes individuais de resistência à mudança das fontes organizacionais de resistência à mudança. Por quê? Porque as bancas vão usar isso aqui para te confundir bastante. A mudança é organizacional, sempre. Mudança organizacional. Mas a fonte da mudança pode ser fonte individual ou fonte organizacional. Aí vem as pegadinhas de prova. Falar em fonte individual de mudança organizacional ou fonte organizacional de mudança organizacional. Isso faz as pessoas se confundirem enormemente, porque a banca pode falar simplesmente em fonte individual de mudança organizacional ou fonte organizacional de mudança. Tá? Fonte organizacional de mudança, claro, mudança organizacional. E aí muita gente, quando vê fonte individual de mudança organizacional, confunde tudo, porque a mudança é organizacional, Carlos, então é tudo a mesma coisa. Não é. É a origem. Quais as origens de resistência? Quais as origens de resistência à mudança? As origens podem ser dos indivíduos, ou as origens podem ser ligadas à própria organização, ao funcionamento da própria organização. E é isso que você tem que memorizar, que vai estar no quadro agora. Vamos lá. As fontes individuais de resistência à mudança incluem os hábitos, a segurança, os fatores econômicos, o medo do desconhecido e o processamento informacional seletivo. Os hábitos de cada um dos indivíduos que não querem modificar os seus comportamentos, os seus hábitos. A segurança que o indivíduo sente quando as coisas estão mudando na organização, ele se sente inseguro. Os fatores econômicos, entenda, dinheiro no bolso de cada um dos indivíduos. Porque as pessoas, quando estão num momento de mudança, num momento de transição dentro da organização, as pessoas pensam, eu vou perder meu emprego. Se eu vou perder meu emprego, eu vou ter que segurar esse processo de mudança, porque esse processo de mudança não vai fazer bem para mim. Então, o que é que eu faço? Eu resisto à mudança. Aí os indivíduos resistem à mudança por conta de fatores financeiros no próprio bolso. Voltando para o quadro. O medo do desconhecido, as pessoas têm medo do que é que vai acontecer depois. E o processamento informacional seletivo, a incapacidade das pessoas perceberem as coisas como um todo, percebem apenas umas partes e por conta de perceber apenas umas partes, elas não conseguem aprofundar a necessidade da mudança e por isso resistem, não querem mudar. Perceba que essas fontes individuais de resistência à mudança organizacional se aplicam, inclusive, às nossas próprias vidas. Se você quer mudar alguma coisa, você quer mudar, sei lá, seu corte de cabelo, você quer mudar o tipo de roupa que você usa, você quer mudar o tipo de lugar que você sai, a cidade, o emprego, você quer mudar, sei lá, você quer mudar qualquer coisa na sua vida. Sempre haverá fontes que te fazem resistir. Teus próprios hábitos de frequentar certos lugares, agir de certa forma, faz você resistir. A segurança que você sente ao saber o que acontece no seu dia a dia, porque você faz tudo igual. Isso faz você resistir à sua própria vontade de mudar. Fatores econômicos, dinheiro no bolso. Se eu mudar a minha rotina, se eu fizer as coisas de uma forma diferente, isso vai fazer com que eu tenha mais dificuldade financeira, porque pode ser que eu gaste mais, porque eu não sei direito como vai ser a minha vida financeira a partir de... Você resiste.
O medo do desconhecido. O que é que vai acontecer se eu fizer algo que eu não conheço, algo que eu desconheço? Você também resiste. E, por fim, o processamento informacional seletivo. Você não conhece todas as informações, e mesmo que todas as informações, ou quase todas, né, estejam aqui presentes para você, você percebe apenas uma coisa ou outra e, por conta disso, você tende a resistir à mudança. É natural que a gente tenda a resistir à mudança. Mesmo que a gente tenha uma necessidade, algo que move de dentro, querendo mudar, é natural a resistência também. No caso da mudança organizacional, além dessas fontes individuais de resistência à mudança organizacional, existem também as fontes organizacionais de resistência à mudança. Que fontes são essas? Para o quadro. Fontes organizacionais de resistência à mudança, a inércia estrutural, o foco limitado da mudança, a inércia de grupo, a ameaça à especialização e a ameaça às relações de poder. A própria estrutura, essa história de inércia estrutural quer dizer o seguinte: a própria estrutura organizacional, contando cargos, contando órgãos, ela tem uma estrutura pré-montada. Quando a organização precisa mudar e alguém vem falar assim, vamos fazer uma reengenharia, vamos fazer um downsizing, vamos mudar os órgãos, mudar as pessoas que ocupam determinadas chefias, a estrutura como um todo, ela segura. A estrutura como um todo, e aí como estrutura é o conjunto de indivíduos ocupantes dos cargos da estrutura. Conjunto dos indivíduos alocados nos mais diferentes órgãos. Eles tendem a segurar, não permitindo que a mudança se dê com facilidade. Por quê? Porque a estrutura é montada, a estrutura já é conhecida e a estrutura gosta do chamado status quo, a forma que as coisas estão hoje. Mesmo que a gente, é uma tendência de grupo, tá, pessoal? Mesmo que o grupo não goste da situação que vive atualmente, o grupo tem dificuldade de aceitar uma transição. Por quê? Porque não sabe onde vai dar e como vai ficar a estrutura do grupo depois. Mesma coisa a estrutura de uma organização. Como vai ficar a estrutura depois? E a estrutura resiste. Voltando para o quadro. O foco limitado da mudança. É engraçado essa história de foco limitado da mudança, é uma fonte de resistência organizacional à mudança. Sabe por quê? Porque quando a mudança é muito grande, a mudança é muito radical, as pessoas, os indivíduos tendem a resistir. Mas quando a mudança é muito específica, muito pequena, o grupo tende a resistir. Por quê? Porque a mudança é muito pequena. O grupo, a organização como um todo, começa a dizer assim, essa mudança é muito pequena, é muito limitada. Por ser muito limitada, não consegue gerar uma transição para uma situação nova que realmente atenda aos nossos interesses. E por conta disso, não faz sentido mudar. Ah, você vai mudar um detalhezinho do funcionamento do órgão, quando o órgão precisaria de uma transição radical para outra situação para que de fato funcionasse. Então é melhor não mudar. A estrutura, o órgão, o grupo, o conjunto de pessoas que formam a organização começam a resistir. Tá bom? Voltando para o quadro. A inércia de grupo, o grupo continua agindo da mesma forma. A ameaça à especialização das pessoas dentro da estrutura organizacional e a ameaça às relações de poder dentro da estrutura organizacional também. Vocês podem perceber que tudo isso aqui está ligado à própria organização e à sua estrutura, essencialmente. E tudo isso aqui, em cima, está ligado aos indivíduos. Então, fontes individuais de resistência dos indivíduos, fontes organizacionais da organização e de sua estrutura. Algumas formas de superar as resistências à mudança incluem a educação e comunicação. Como assim, Carlos? Educação e comunicação? Significa a comunicação da organização perante os seus colaboradores, seus funcionários, sobre a mudança, educando os funcionários, comunicando aos funcionários que a mudança vai ser algo positivo. Educando nesse sentido, tá? Educar de que a mudança é algo bom. Ensinar aos funcionários sobre qual o papel da mudança para a organização e por que ela irá gerar sucesso para a organização e também para os seus funcionários. Então, educação e comunicação é fundamental para ajudar a organização a vencer as resistências. Voltando. A participação das pessoas no processo de mudança. A participação das pessoas no processo de mudança gera um grande incentivo para que as pessoas, de fato, implementem as mudanças que foram previstas. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu digo para você que você tem que mudar. Se eu digo para você, você tem que mudar, você quer passar no concurso público, você tem que mudar a sua forma de estudar, você tem que parar o que você está se divertindo, tomando café, saindo com o namorado, com a namorada, sei lá, você para tudo isso. Tem que parar.
Aí você diz assim, Cássio, quem é você para dizer que eu tenho que parar? Percebe? Agora, se eu te pergunto, olha, das atividades que você tem para fazer no seu dia a dia, o que você poderia abrir mão pelo tempo de estudo para poder conseguir atingir seus objetivos lá na frente? Aí você mesmo, você mesma, pode virar para mim e dizer assim, eu acho que eu estou saindo muito para balada, eu acho que eu estou encontrando muito com os meus amigos, eu ouço isso constantemente das pessoas que conversam comigo, eu queria estudar mais, Carlos, mas eu estou meio desregrado, eu não consigo organizar minha vida, eu estou saindo muito, eu saio com meu namorado, com minha namorada várias vezes na semana, eu preciso me organizar. Aí quando você diz isso para mim, esse é um processo de orientação, tá, pessoal? Quando você diz isso para mim, o que é que acontece? Você está participando do processo de mudança que você vai viver. Na hora que você diz, Carlos, eu reconheço que tem essa situação e eu preciso mudar isso, aí eu posso te devolver como feedback e dizer, olha, então faz o seguinte, reduz a tua saída para balada a 1, 2 vezes por semana, reduz a quantidade, de repente você até sai, mas reduz a quantidade de álcool que você bebe. Às vezes você sai e bebe muito pouco álcool, pelo menos você tem um bom sono e quando acordar no outro dia consegue estudar bem, consegue sair para trabalhar e ainda assim de noite, quando voltar, estudar bem. Percebe? O processo de fazer as pessoas participarem da mudança gera maior comprometimento com a mudança. E a partir desse comprometimento com a mudança, as pessoas aceitam com mais facilidade, efetivamente, mudar a situação. Na organização é a mesma coisa. A organização quer mudar a situação, quer aumentar o comprometimento dos funcionários. Não adianta chegar para o funcionário e dizer assim, aumenta teu comprometimento. Como assim? É preciso chegar para o funcionário e dizer o que é que está errado, o que é que pode ser melhor. Como é que a gente pode mudar? Olha a nossa rentabilidade como está baixa. Rentabilidade está baixa, os clientes estão reclamando também. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Aí o funcionário, os colaboradores vão dar várias ideias. A partir do momento em que as pessoas dão ideias e as suas ideias são acolhidas dentro do processo de mudança organizacional, as pessoas têm muito mais facilidade de implementar aquilo, têm muito mais dificuldade de resistir. Afinal de contas, elas mesmas deram a ideia. Tá bom? Para o quadro. Apoio e comprometimento da organização em relação às pessoas. Por quê? Porque fatores econômicos, dinheiro no bolso, representam uma importante fonte individual de resistência à mudança organizacional. E por isso, muitas vezes, quando a organização resolve fazer uma mudança dentro do seu processo de funcionamento, dentro da sua estrutura, as pessoas resistem. As pessoas dizem assim, não sei o que vai acontecer no final, eu posso perder dinheiro. A organização pode, então, se comprometer com as pessoas e dizer, olha, eu garanto para vocês que dentro desse processo de mudança, isso é muito comum em empresas grandes, eu garanto para vocês que dentro desse processo de mudança, nos próximos 6 meses, ninguém será demitido por conta do processo de mudança. E a partir do 6º mês, eu garanto que quem for demitido receberá 1 ano de plano de saúde, receberá, enfim, um benefício qualquer da empresa XYZ, uma ajuda da empresa para você procurar um outro emprego, porque assim as pessoas resistem menos. As pessoas pensam assim, bem, eu acho que não vai dar errado para mim. Mas mesmo que dê errado, tem um compromisso da organização em me apoiar num processo de transição a partir dessa mudança, tá bom? Vamos em frente. Desenvolvimento de relações positivas em relação às pessoas e às mudanças. Implementação de forma justa, ou seja, não só o conteúdo da mudança é importante, mas também a forma de sua implementação. Não adianta ter um conteúdo de mudança positivo, que as pessoas percebam como bom, mas que no final das contas, na hora de implementar, seja injusto, trate as pessoas de forma desigual, desproporcional. Aí não funciona, aí as pessoas resistem. Então, a forma de implementação é tão relevante quanto o conteúdo da própria mudança. Por 4. Manipulação e cooptação. Eu acho sensacional que a teoria traga isso. Sabe por quê? Porque isso aqui vira pegadinha de prova. Porque na hora que a pessoa vê numa questãozinha, numa assertiva, numa alternativa de questão, cooptação das pessoas, oferecendo benefícios para que aceitem a mudança, é uma forma, teoricamente, é uma forma aceita de diminuição da resistência à mudança organizacional. Tá certo isso? Da mesma forma que uma questão que diga assim, um gestor pode optar pela manipulação das pessoas para diminuir a resistência à mudança. Tá certo! Óbvio que tá certo. Isso pode acontecer. Não é o ideal. Numa questão mais interpretativa, que venha dizer,
A manipulação das pessoas deve ser evitada dentro de processos de mudança organizacional, porque as pessoas podem se sentir usadas no longo prazo e criarem problemas em relação a essa mudança. Estaria certo também. Apesar disso, o uso da mudança e da coerção é possível. É possível. Pode gerar problemas? Pode. Como tudo na vida pode gerar problemas, mas a mudança é possível e o uso dessas ferramentas é possível também, tá bom? Pro 4. A seleção de pessoas abertas à mudança e o uso da coerção também, ou seja, a pressão mesmo. No final das contas, chegar para as pessoas e dizer assim, olha, se você não aceita mudar, não dá, eu sinto muito, ou você muda, ou você aceita o processo de mudança organizacional, ou então você vai embora, ou então você vai mudar de cargo, ou então a gente vai te forçar a uma situação distinta. Escolha, ou seja, coerção mesmo, diretamente. Isso é possível? É, a teoria aceita. É o ideal? Passa longe de ser o ideal. Passa longe. Então, cuidado com questões que venham a tratar sobre isso, especialmente aquelas mais interpretativas, porque aí você vai ter que avaliar e analisar de um ponto de vista mais subjetivo, que eu gosto de chamar de analítico interpretativo, o que é que a questão está querendo dizer, para ver se faz sentido ou não faz, tá bom? Pro 4. O agente de mudança. É importante falar também sobre o agente de mudança, que é o sujeito, é o indivíduo responsável pela promoção da mudança dentro da organização. Geralmente é interno, para poder utilizar seus conhecimentos sobre estrutura, cultura, recursos e etc. em prol da mudança. Mas, na verdade eu deveria ter colocado claro aqui, peço que você anote aí, mas pode ser um consultor externo. O agente de mudanças pode ser um consultor externo também. Ou seja, uma questão de prova que eu diga para vocês, o agente de mudanças é necessariamente um indivíduo que pertence à organização. Tá certo ou tá errada? Errada. Se a questão disser, tira até o necessariamente, o agente de mudanças é aquele indivíduo que, vírgula, pertencente à organização, vírgula, ajudará a impulsionar o processo de mudança. Gabarito, errado. Por quê? Porque ele pode ser externo também. Agora, uma questão que eventualmente diga para você. O uso de consultores externos para a mudança organizacional não é tão relevante ou não é tão positivo quanto o uso de agentes internos, porque os agentes internos conhecem, dominam o funcionamento da organização e podem utilizar isso em processo de impulsionamento da mudança. Vai estar certo. Agora, note como esse conhecimento aqui que a gente está estudando agora tem uma capacidade de cair questões analíticas e interpretativas. Ela pode dizer do outro lado, uma questão do outro lado pode dizer assim, olha, o agente de mudanças externo, geralmente um consultor contratado para tal, pode ser preferível em situações que seja possível ou que seja necessário uma transição com novas ideias e que não esteja mergulhada nas ideias existentes na organização no dia da mudança, ou no momento da mudança. Tá certo também. Você tem que entender que esse conteúdo é cobrado de forma analítica e interpretativa. Você tem um monte de coisa para memorizar, mas tem também um monte de coisa para analisar na hora, com base num conhecimento mais amplo sobre a administração e sobre como o mundo funciona, tá bom? Voltando para o 4. O papel do agente de mudanças. Ele deve buscar gerar debates abertos sobre as mudanças, até porque mais participação é igual a menos resistência. Aumentar a participação dos indivíduos, que é consequência. Convencer sobre a desejabilidade da mudança. Ou seja, convencer as pessoas que é preciso mudar, que a mudança é algo desejável. E coordenar a relação entre os principais elementos da mudança nas organizações, que incluem, mas não se limitam a, estrutura, tecnologias, pessoas e arranjo físico. O que a gente percebe a essa altura é que tem forças que fazem com que a mudança aconteça. E tem outras forças que fazem com que a mudança tenda a não acontecer. É um campo de guerra, é uma batalha constante para a transição entre situações. Você deve observar isso em nível micro dentro da sua cabeça.
Às vezes tem uma força dentro da sua cabeça que diz assim, faz isso, faz isso, faz isso. Tem uma outra força que diz assim, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ah, não tem não? É só na minha que tem? Não, eu tenho certeza que tem na minha, mas tem na de vocês também. Olha só, na organização acontece a mesma coisa. Existem forças que impulsionam a mudança, fazem com que a mudança aconteça. A tecnologia está mudando, a força de trabalho está mudando, o ambiente está mudando. Por outro lado, existem forças que fazem que a organização não mude. Tem indivíduos que dizem que não, tem a estrutura que diz que não, e ainda existem forças externas que podem jogar pressão sobre a organização para que a mudança não aconteça. É um verdadeiro campo de forças para a mudança organizacional. Foi isso que observou Kurt Lewin. Kurt Lewin olhou isso, olhou essa situação de mudança nas organizações e disse, olha, tem um campo de forças, tem forças propulsoras da mudança de um lado e tem forças resistentes à mudança do outro lado. Como é que você faz a mudança desejada acontecer? Você tem que, essencialmente, aumentar as forças propulsoras, impulsionadoras da mudança. Você tem que diminuir as forças de resistência à mudança ou, de preferência, tentar fazer as duas coisas, aumentar as forças propulsoras e reduzir as forças de resistência. Assim, ó, você tem um campo de força intenso aqui, você aumenta a força do lado de cá e vai diminuindo, daqui a pouco a força do outro lado é tão pequena que a mudança acontece, a transição acontece. Tá bom? Essencialmente, é essa a ideia por trás do modelo de Kurt Lewin, na essência. Lógico que isso aprofunda um pouquinho e a cobrança em provas também traz as etapas da mudança de transição, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos para o quadro. Como eu falei para vocês, fica clara a existência de um verdadeiro campo de forças que são propulsoras por um lado e restritivas por outro da mudança. Para compreender a mudança, a organização poderá adotar uma das seguintes... Empreender, eu falei compreender, na verdade é empreender. Para empreender, fazer a mudança acontecer, a organização poderá adotar uma das seguintes alternativas. Primeiro, estimular as forças propulsoras. Segundo, reduzir as forças restritivas. E terceiro, combinar o estímulo das forças propulsoras com a redução das forças restritivas, que é basicamente o que eu já falei para vocês. E isso traz à tona o modelo observado por Kurt Lewin, chamado modelo de campo de forças da mudança de Kurt Lewin. Basicamente, a organização está num determinado status quo, numa realidade de resultados atuais, e ela quer mudar, fazendo com que os resultados cheguem aos resultados desejados. O que é que ela tem que fazer? Tentar eliminar as forças que dificultam a mudança, ou pelo menos reduzi-las imensamente. E por outro lado, ó, criar cada vez mais forças propulsoras. Assim, o incentivo para que essa situação aqui deixe de existir e passe a existir apenas a nova situação. Os resultados atuais serão os resultados desejados. Esse aqui de cima, tá bom? Para Kurt Lewin, esse processo de transição de uma situação para outra acontece em 3 etapas: descongelamento, mudança e recongelamento. Por favor, eu já vi aluno para todo lado, alunos e alunas para todo lado, online, presencial, para todo lado, que pensam, na hora que eu falo do modelo de mudança de Kurt Lewin, descongelamento, mudança e recongelamento, aí a pessoa pensa logo numa água que coloca numa forma de gelo, põe no congelador e aí congela, e aí quando tira, põe o gelo num copo de uísque ou qualquer coisa do tipo, copo de suco, tá bom, pronto, copo de suco. Põe o gelo num copo de suco e aí o gelo descongela. Olha, se você fizer esse paralelo, eu te garanto que você vai errar a questão de prova. Porque as pegadinhas vêm justamente no detalhe. Por quê? Olha, imagina a água congelando e a água descongelando. A mudança vai acontecer, no caso da água, justamente no congelamento, quando a água deixa de ser líquida e vira sólida. E no descongelamento, quando aquilo que é sólido vira líquido. Presta atenção. No modelo de mudança organizacional de Kurt Lewin, o que acontece é um descongelamento para mudar e para recongelar. O descongelamento é o questionamento da situação atual. É colocar a situação atual em xeque. É fazer com que aquilo que é hoje se torne algo diferente na cabeça das pessoas. Que as pessoas comecem a olhar a realidade e dizer, verdade,
a mudança é algo desejável. Eu quero que a mudança aconteça. Que a organização comece a enxergar e dizer, eu preciso que essa mudança aconteça. O descongelamento, imagina a tua situação hoje. Você está aí estudando para concurso. O descongelamento acontece naquele momento em que você antes não estava estudando para concurso. E aí as pessoas começaram a conversar com você, você começou a ver aquele amigo, aquela amiga, aquele vizinho, aquele parente que estudou, passou num concurso, passou bem, está trabalhando num órgão legal, está ganhando bem. E aí você começa a dizer, caramba, eu também posso. Eu posso melhorar a minha situação de vida. Ou seja, você começa a descongelar a sua situação atual. Ah, eu não moro num bairro tão legal, eu não moro numa cidade que eu gostaria de morar, ou eu não moro numa casa que eu gostaria de morar, ou eu queria morar só, eu moro hoje com meus pais. Enfim, são N situações que você está congelado, congelada nessa situação. Num dado momento, você começa a se questionar. Aquela história que eu falei agora há pouco. Tem lados seus aqui, um falando uma coisa, outro falando outra. E você começa a se questionar. Quando você começa a se questionar, você está passando por um processo de descongelamento. Uma possível transição de situação virá depois, tá bom? A mudança, que é a etapa seguinte, segunda etapa do modelo de Kurt-Lewin, é quando a transição realmente acontece. Você antes vivia de um jeito, agora você vive de outro. Você não estudava para concurso, agora você estuda para concurso. Agora você estuda para concurso, depois você será concursado. Você é concursado num determinado órgão, depois você vai ser concursado num outro órgão. Enfim, a mudança é a chave que gira. É a verdadeira transição entre, chave que gira, né? Entre o motor desligado de um carro e o motor ligado. Essa é a transição, essa é a mudança. O descongelamento é naquele momento que você está se questionando, preciso sair de casa? Eu acho que eu vou sair de carro. Ah, eu acho que eu não vou não. Ah, eu vou pegar o carro, então eu vou sair. Você está descongelando a situação atual, pegou, girou a chave, mudou. Está dentro do carro, carro ligado, você vai sair. Momento seguinte é o recongelamento, é quando você diz, cheguei no meu lugar e agora eu vou parar. Percebe? Estava estudando, melhor, não estudava, resolveu estudar para concurso. Foi uma transição. Estou estudando, passei no concurso. Foi uma transição. Quero ficar nesse concurso? Quero. Então recongelo. Pá. Fiz um processo de mudança até recongelar. E aí, aquilo que antes era desejável para o futuro se torna o presente, se torna a situação atual. Na organização é a mesma coisa. Quando a organização deseja realizar uma mudança, ela faz o descongelamento. Como? Convencendo as pessoas, olha, a mudança tem que acontecer, os resultados futuros são esses aqui, a gente precisa mudar para continuar sobrevivendo, para poder vocês terem seu emprego, para poder tudo continuar bem, funcionando, etc. Aí as pessoas entendem, poxa, é preciso aceitar essa mudança, é preciso fazer que essa mudança aconteça. E aí elas fazem. E aí a organização realmente passa pelo processo de transição de mudança. Uma vez feita a mudança, as pessoas fazem a ligação. Poxa, essa nova situação gera resultados melhores para a organização e para mim do que a situação anterior. Então elas recongelam. Dizem, não, agora a forma certa, aceita, normal, comum de se fazer as coisas é essa nova forma, tá bom? Esse é o processo de recongelamento, ok? Voltando para o 4. Então, como eu falei para vocês, descongelamento. O status quo é questionado e posto em xeque. Mudança. A situação anterior é modificada por novos valores, novas práticas, novos paradigmas e etc. E esse é um verdadeiro caminho para uma mudança efetiva. E o recongelamento é quando a mudança atinge seu objetivo e é consolidada em um novo, melhor dizendo, status quo. Tem um outro modelo que para concurso é relevante, não tanto quanto o modelo de Kurt-Lewin, mas é com certo grau de relevância, especialmente para questões analítico-interpretativas, que é o modelo de Kotter. O modelo de Kotter pega as etapas de Kurt-Lewin e desmembra essas 3 etapas em 8. Essas 8 etapas são um verdadeiro detalhamento do processo de descongelamento, mudança e recongelamento. E por que eu digo para vocês que é importante do ponto de vista de questões analítico-interpretativas? Porque muitas vezes elas usam etapas do modelo de Kurt-Lewin apenas como uma interpretação sobre a mudança organizacional. Coloca lá de forma solta e aí você pode ficar perdida se não conhecer o modelo. Conhecendo o modelo não corre o menor risco de você ficar desse jeito. Vamos para o quadro então conhecê-lo. 1. Estabelecimento de um sentido de urgência através de uma razão convincente para a mudança, ou seja, dentro de um processo de descongelamento, a organização
propõe que é urgente mudar. Convence as pessoas de que a mudança é importante. Na sequência, ainda dentro de um descongelamento, forma uma coalizão de forças para liderar a mudança, fazer uma transição. Cria uma visão que servirá de norte para a mudança, uma visão de futuro, que vai mostrar para as pessoas claramente o que é a mudança desejada, qual é a transição para a qual se deseja chegar. E ainda dentro de um processo de descongelamento, a comunicação da visão para os membros da organização. Ou seja, primeiro, é urgente mudar. Vamos ter um conjunto de forças para fazer com que a mudança aconteça. Vamos criar uma visão de futuro, algo desejado para o futuro, e vamos comunicar às pessoas sobre essa mudança. Na sequência, se parte para o processo de mudança propriamente dito com 3 etapas. Dar autonomia aos membros da organização para que essa visão seja buscada, removendo ou diminuindo as forças restritivas, ao mesmo tempo que se busca incentivar as forças propulsoras. Etapa de mudança. Planejar, criar, recompensar as vitórias obtidas no caminho para o atingimento da visão. Assim você reforça a mudança. Fazer os ajustes necessários, reavaliar a mudança e consolidar as melhorias rumo à visão, ainda na etapa de mudança. E, por fim, o recongelamento consiste em reforçar as mudanças para que elas possam ser consolidadas, mediante o estabelecimento de relacionamentos de causa e efeito entre os novos comportamentos que surgem como consequência da mudança e o sucesso organizacional obtidos. Em outras palavras, para consolidar a mudança na mente das pessoas, para que as pessoas realmente assumam aquela nova forma de fazer as coisas como a forma correta, como a melhor forma, o que é que a organização deve fazer? Essencialmente, mostrar claramente para as pessoas que os resultados atuais são melhores do que os resultados anteriores e que a causa para esses resultados serem melhores é a mudança. Então, elas mostram, a organização passa a mostrar claramente. Mudamos isso, por isso o resultado melhorou. Mudamos aquilo, por isso o resultado melhorou. E aí as pessoas incorporam isso e pensam, de fato, os resultados melhoraram, minha vida melhorou, isso é consequência da mudança. Então, esquece isso enquanto mudança e agora vamos tratar isso como nova realidade. É engraçado, você pode fazer isso inclusive na sua vida. Você começa a estudar para concurso, daqui a pouco você passa em um concurso perdido aqui, outro ali. O grau de concurso que você vai sendo aprovado vai melhorando e você vai percebendo o seguinte, conforme você estuda, você está reforçando a relação de causa e efeito. Quanto mais eu estudo para concurso, melhores são minhas notas e melhores são os órgãos e cargos nos quais eu sou aprovado/aprovada. Assim, eu consigo mais sucesso na minha vida, ganho melhor, saio mais, vou para restaurantes melhores, viajo para o exterior. Enfim, tenho uma vida que eu gostaria de ter. Cada vez me aproximo mais da vida que eu gostaria de ter. Consolida isso e você consegue efetivamente a mudança. Tem um negócio pessoal, tá? Vou compartilhar com você aqui algo bem pessoal meu. Sempre gostei de fazer e, graças a Deus, deu muito certo na minha vida. Eu sempre gostei de consolidar as transições da minha vida com coisas que eu gosto. Imagina o seguinte, cada vez que eu fui aprovado numa prova, num vestibular, algo relevante, uma transição importante, mudei de casa, mudei de país, eu já morei em alguns países distintos, e cada vez que eu conseguia esse emprego novo, esse concurso novo, seja lá o que for, eu sempre fazia uma pequena festa, em família, ou com amigos mais próximos. Ou vamos sair para um restaurante bom? Hoje eu pago, porque eu tô consolidando a minha felicidade de ter alcançado isso que eu desejava. E isso, eu vou falar para você, assim, coração aberto. Eu acho isso, eu atribuo a esse comportamento o fato de conseguir forças. Quer dizer, não é sorte na vida, é forças para continuar lutando para conseguir outras coisas. Porque aí você consolida. Lutei tanto. Eu já contei para alguns história de carnaval, né? Eu adoro carnaval e durante os carnavais eu me dediquei muito para conseguir passar nos concursos do IPE e do Senado Federal. E eu adoro e abri mão. Mas olha só, eu abri mão daquilo, passei no concurso e depois que passei no concurso, aí chamo meus pais, meus familiares, meus irmãos para um restaurante bom, pago a conta, me sinto bem comemorando aquela aprovação e reforço, o caminho é esse. O caminho é continuar dedicando para conseguir esse sucesso, porque esse sucesso vale a pena, esse sucesso que eu busco vale a pena. E como é que eu sei que vale a pena? Consolidando. Como? Consolidando a mudança através de algo que
tem valor pessoal para mim. Na organização é a mesma coisa. A organização consolida o processo de mudança ao mostrar para as pessoas, olha, a situação hoje é melhor para você por conta da mudança que aconteceu. Então continue assim. Então as pessoas vão continuar trabalhando daquela forma e quando vier um novo processo de mudança, elas vão estar mais engajadas para conseguir algo mais, para fazer com que a organização cresça ainda mais, se desenvolva ainda mais. A lógica é exatamente a mesma desse modelo de 8 etapas de Kotter, tá bom? Vamos para o quadro, vamos seguir em frente com o conteúdo, né? Pesquisa-ação. Pesquisa-ação é uma outra técnica que tem baixíssima cobrança em provas, mas é relevante que vocês conheçam. E olha, quando eu digo que tem baixa cobrança em prova, não quer dizer que é impossível cair na sua prova não, tá? Se fosse impossível, eu não traria aqui. Eu falo isso por quê? Porque já aconteceu de eu, numa aula dessa, falar assim, olha, isso aqui cai muito pouco em prova. Quando eu digo cai muito pouco em prova, é para você fazer uma avaliação pessoal. Vale a pena eu memorizar mais isso ou não vale a pena? Eu tenho espaço no meu HD pessoal aqui para memorizar mais esse ponto ou não tenho? Por enquanto não, porque eu estou de repente estudando para um pré-edital qualquer. Ah, por enquanto sim, porque eu estou estudando para uma prova concreta. Isso é uma avaliação que cada um tem que fazer em cada caso, tá bom? Enfim, vamos partir então para o modelo de pesquisação. Pesquisação é um método utilizado conduzido por um consultor, que geralmente é externo, que levanta sistematicamente dados e informações através de um processo de pesquisa organizacional para fazer com que um processo de mudança, efetiva ação de mudança na organização aconteça, consistindo nas etapas de diagnóstico, análise, feedback, ação e avaliação. É um conjunto de coisas aqui, uma sequenciazinha fácil para você memorizar. Não tem muito que ir além disso aqui não, tá? É memorizar apenas isso. Basta para pesquisação. Vamos voltar para o quadro. O modelo de mudança de ficha vai na mesma lógica, cai pouco. É um modelo que diz que a transformação organizacional passa pelas seguintes etapas. É um modelo que eu gosto de chamar de modelo médico. Auscultação, ou seja, levantar os dados em relação à necessidade dentro da organização. Concepção, planejamento e execução da transformação. Disseminação, que é a ampliação da participação dos funcionários. E sustentação, que é o monitoramento e avaliação das ações para um aperfeiçoamento contínuo. Mais uma vez, você tem apenas que dar uma memorizada nisso aqui. Uso do benchmarking para a mudança organizacional. Benchmarking é uma ferramenta que serve para mudança, serve para qualidade nas organizações, serve para gestão de processos, serve para um monte de coisa. Na mudança organizacional, basta você entender que o benchmarking é um processo de comparação entre uma situação existente na organização e uma outra situação tida como melhor, tá? É um processo de marcação de algo que você faz em comparação a algo que outra pessoa faz, mas não necessariamente outra pessoa. Às vezes é algo que você mesmo faz em outra situação. Carlos, ficou confuso. Vou explicar de uma forma sintética. Benchmarking é um processo comparativo de um determinado processo ou resultado com as melhores práticas, que podem ser internas da organização ou externas à organização. Podem ser em relação à concorrência, mas podem ser também em relação às próprias práticas organizacionais em uma outra área. Você pode, pessoalmente, na sua vida, imaginar o benchmarking como um processo de comparação das horas de estudo que você tem com as horas de estudo que outras pessoas têm. Você pode dizer assim, Carlos, eu me dedico aos estudos 2 horas por dia. Isso é o suficiente? Muitas vezes, muita gente me pergunta esse tipo de coisa. Quantas horas eu preciso me dedicar, Carlos? Você precisa se dedicar o máximo que você conseguir se dedicar. Se você consegue se dedicar 2 horas por dia, é o que você consegue. Se você consegue 4, se você consegue 6, se você consegue 8, se você consegue 10, você tem que se dedicar ao que você consegue. Você não pode comparar a situação, assim, o benchmarking, você não pode ter como benchmarking seu. Se você está numa situação de ser solteiro, morar com os pais, não trabalhar, não estudar e estar apenas estudando para concurso, você tem um conjunto de fatores que favorecem os seus estudos. Comparar o seu grau de esforço e o seu grau de desempenho, de resultado, em relação a pessoas, imagine uma mulher, uma situação completamente distinta. Uma mulher na casa dos 30 anos, com 2 filhos pequenos, casada, que toma conta da casa, trabalha fora e ainda está estudando para concurso. É uma situação completamente distinta. Ah, Carlos, por que mulher? Eu falo porque socialmente a mulher termina assumindo muito mais responsabilidades.
Muitas vezes não é o caso. Muitas vezes, na casa das mais distintas pessoas, homens e mulheres assumem responsabilidades muito parecidas. Mas, como regra geral social, as mulheres terminam assumindo, do ponto de vista pessoal, mais responsabilidades. Então, imagina, a mulher que cuida dos seus 2 filhos, que tem um marido que ainda lhe cobra algumas coisas, que tem um trabalho 8 horas por dia, que volta para casa e que ainda precisa estudar. Meu Deus, como é isso? É mais difícil. Então, o número de horas que essa pessoa consegue estudar e se dedicar e o tempo que ela vai levar para chegar na mudança necessária, na transição para outra situação, é um tempo diferente porque o esforço é distinto de uma outra pessoa numa outra situação. O processo de benchmarking necessariamente deve ser feito com uma comparação válida. Não adianta eu querer correr na rua, vou para o parque correr. Tá, vou fazer, sei lá, 200 metros, um tiro de 200 metros. Ok, vou comparar minha performance com o Usain Bolt. Não dá. Não dá. É impossível. Não dá para eu nadar e querer comparar minha performance com nadadores profissionais. Não dá. A performance de cada processo ou cada resultado que a organização pretende comparar para fazer uma mudança, tem que ser feito também com organizações ou com processos ou com situações comparáveis, tá bom? Inclusive, aqui fazendo um link já com outro conteúdo, para a motivação das pessoas dentro da organização, é preciso que as situações e pessoas sejam comparáveis. Se não forem comparáveis, a situação não faz sentido ser comparada, tá certo? Vamos então ver detalhes teóricos agora sobre o benchmarking. Eu já falei para vocês de forma geral o que é o benchmarking. Vamos ver detalhes teóricos e eu vou apresentar para vocês os tipos de benchmarking, que são 3, que na verdade são 4. Caso como assim 3, você vai entender agora, por 4. O benchmarking é um processo sistemático de avaliação dos produtos, serviços e processos da organização em relação às melhores práticas existentes. Cuidado, volta para mim aqui. Cuidado. Por quê? Benchmark é comparação com as melhores práticas, mas eu já vi várias questões de prova, várias, das mais diferentes bancas, que afirmam por definição, benchmark é um processo de comparação com os concorrentes. Isso assim, se você for ser bem rigoroso, bem rigorosa com essa definição, ela estaria errada. Por quê? Porque o benchmarking não é necessariamente um processo de comparação com concorrentes. Pode ser uma comparação com não concorrentes. Pode ser uma comparação com processos da própria organização. Porém, já vi em várias bancas distintas isso ser aceito como correto. Então, é preciso que você avalie a questão com muito carinho, com muito cuidado, olhando todas as dicas, olhando qualquer coisinha que a questão diga além disso, para tentar interpretar se faz sentido uma compreensão sobre benchmarking como processo comparativo de melhores práticas, que é uma comparação mais ampla, é uma visão mais ampla sobre o assunto, ou se faz sentido aceitar de uma forma mais restritiva, que em tese está errada, mas assim, pouco importa o que está certo ou o que está errado, o que importa é que você marque a bolinha no lugar certo na prova, seja aprovado, seja convocado e vá trabalhar no órgão público que você quer. Então, na hora da prova, considera essa possibilidade, tá bom? Para o quadro. Assim, o benchmarking é essencialmente um processo de comparação. Algumas questões de prova consideram simplesmente que eles realizam a comparação com melhores práticas de concorrentes. Já terminei falando isso para vocês antes, mas atenção, pois existem diferentes tipos de benchmarking, competitivo, interno, genérico e funcional, que eu vou falar para vocês nos próximos slides. Olha aqui. Benchmarking competitivo. Caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas dos concorrentes. Na prática, é o menos usual, uma vez que é quase impossível que as empresas facilitem o acesso a dados que estão ligados diretamente com a sua atividade à concorrência. Por isso, muitas vezes é necessário contratar uma consultoria externa para obter informações para a realização do benchmark competitivo. Então, ele é mais difícil e mais caro. É menos provável de ser realizado. Afinal de contas, imagina, você trabalha na Coca-Cola e você vai conseguir informações sobre os processos de produção da Pepsi-Cola para poder comparar. Como é que você vai obter essas informações? A Pepsi-Cola vai chegar para a Coca-Cola e dizer assim, tá aqui meus processos, olha como funciona. Vê quais são os meus custos. Vê como eu consegui reduzir o custo de produção, olha que interessante, olha que legal. Vai fazer? Não vai fazer. Então, fazer o benchmarking competitivo é difícil.
Como é que se faz o benchmark competitivo? Normalmente se contrata empresas de inteligência de mercado. Empresas que estão sempre observando os detalhes do mercado, conversando com executivos dos mais diversos grupos empresariais para buscar informações. E a partir dessas informações entender o funcionamento do mercado e conseguir estimar mais ou menos como é que as coisas funcionam nas mais diferentes organizações. É um processo caro, é um processo inexato, é um processo difícil de ser feito e por isso é o menos usual, tá bom? Pro 4. Benchmarking interno. Nesse tipo de benchmarking, a procura pelas melhores práticas ocorre dentro da própria organização, essencialmente. Então, eu não posso dizer que todo benchmark é contra a concorrência, simplesmente porque existe benchmark que acontece dentro da própria organização, em diferentes unidades, áreas, departamentos, sedes, etc. Nesse caso, há uma maior facilidade na obtenção de parcerias para a realização do benchmarking. Afinal de contas, é um departamento comparando com outro departamento. É mais fácil conseguir esse tipo de informação. E ainda assim, para quem de vocês trabalha, você vai saber muito bem que ainda assim é difícil. É difícil, olha, é muito mais fácil do que o competitivo, mas ainda assim um departamento quer esconder do outro como é que faz as coisas, porque no final das contas se sente vulnerável, revelando seus processos, revelando como é que as coisas são, as pessoas tendem a resistir a esse tipo de revelação. Enfim, olha, em tese é fácil, mas na prática você sabe que nem isso é tão fácil assim. Imagina o competitivo. Por 4. Além disso, apresenta custos mais baixos e a valorização das melhores práticas internas à própria organização. A grande desvantagem é que as práticas organizacionais objeto de comparação estarão sempre impregnadas do mesmo paradigma. Em outras palavras, eu posso realizar um processo de benchmarking comparando, por exemplo, a realização de compras de material de escritório no departamento de marketing com a compra de materiais de escritório no departamento financeiro. E aí eu comparo. O departamento financeiro realiza as compras de material de escritório como? Qual o custo por resma de papel do departamento financeiro e qual o custo por resma de papel do departamento de marketing? Quantos funcionários eu tenho para fazer o processo de compra em um departamento e no outro departamento? E assim eu consigo estimar. Tem situações melhores dentro da própria organização? Tem. Então, sabendo qual é a situação melhor, vamos importar aquela forma de fazer as coisas para fazer uma mudança dentro dessa outra parte da organização. Imagina que o custo por resma de papel, contando todos os custos, inclusive de funcionários, dentro do departamento de marketing, seja de R$20. No departamento financeiro é de R$30. Opa! Então, o departamento de marketing tem que ensinar, entre aspas, ao departamento financeiro para que o departamento financeiro aprenda quais são as melhores práticas para a realização de compras de resmas de papel, reduzindo assim o seu custo médio de resma de papel. Tá bom? Voltando para o 4. Benchmarking genérico. É simplesmente o benchmarking, tá, pessoal? Benchmarking genérico. É o benchmarking de forma geral. Ocorre quando é baseado num processo que atravessa várias funções da organização e pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo porte. Como, por exemplo, o processo desde a entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. É nesse tipo de benchmarking que encontramos a maioria dos exemplos práticos e onde as empresas estão mais dispostas a colaborar e a serem mais verdadeiras na disponibilização de padrões. Sabe por quê? Porque, essencialmente, ele é não competitivo. Ou seja, ele acontece, por exemplo, quando a Ford vai até um estaleiro naval e faz um acordo. Estaleiro, me mostra como é que você produz um navio, que eu te mostro como é que eu produzo um carro. E assim, se a gente encontrar na produção do navio algumas práticas que sejam interessantes para a gente trazer para a produção de carros e baixar o nosso custo, melhorar a nossa eficiência, melhorar a qualidade, a gente vai trazer. E se você encontrar na minha produção de carro uma forma de melhorar o teu custo, a tua eficiência, a tua qualidade nos navios, você pode levar. São empresas não concorrentes que fazem acordos de cooperação para que uma possa aprender com a outra. Agora note, elas não concorrem no mesmo mercado, ok? Voltando para o 4. Ele é não competitivo, pois essencialmente são comparados processos entre organizações com a colaboração de um parceiro de benchmarking, que poderá ter diversas vantagens em permitir que sejam dissecados seus processos. Essas vantagens incluem notoriedade, prestígio, volume de negócios, reciprocidade, como eu falei para vocês, e etc. E o benchmarking funcional, que nada mais é do que um tipo
de genérico. Pega o benchmarking genérico e transforma em um tipo específico, funcional, que é um benchmarking não competitivo de uma área funcional, de um departamento. Esse tipo de benchmarking é baseado numa função específica, servindo para trocar informações acerca de uma atividade bem definida, como, por exemplo, a distribuição, faturamento ou embalagem. Alguns autores vinculam isso aqui ao conceito de benchmarking funcional, ou melhor, vinculam isso aqui ao conceito de benchmarking genérico, como eu já falei para vocês. Pode ser entendido como um tipo de benchmarking genérico, pela possibilidade dos mesmos serem utilizados sem se levar em consideração a concorrência direta da organização, que aprende ou patrocina o estudo, e a organização que é investigada no processo de benchmarking para mudança organizacional. Assim, são comparados processos e funções similares entre organizações, independentemente do setor de atividade. As empresas serão não concorrentes. O método da melhoria contínua para a realização da mudança. Trata-se da busca de melhorar continuamente a organização e seus processos, gerando cada vez mais eficiência, cada vez mais produtividade. O que é que significa isso? Significa reconhecer que não existe, nessa visão de melhoria contínua, não existe transições radicais. Olha, imagina que você queira fazer uma transição radical na sua vida. Isso é possível? É. Possível? É. Isso é fácil? Não. Isso custa caro para você? Custa imensamente. Para você, se você quiser mudar radicalmente de vida. Vou largar tudo. Vou largar minha família, vou largar marido, mulher, namorada, filho, vou largar tudo. Vou largar o emprego que eu tenho, vou me mudar, vou morar em outro país. Isso é possível? É. Isso custa caro? Custa. Custa financeiramente, custa emocionalmente, custa socialmente, custa de diversas formas. Esse tipo de mudança radical é possível na organização? É, mas custa caro, dá trabalho, custa dinheiro, custa processos de resistência à mudança gigantescos. Mas é possível. Uma solução alternativa é algo incremental. É a mudança incremental, de forma contínua. O que significa mudança incremental? É que em vez de fazer uma mudança de transição radical, você muda por incrementos. Em vez de mudar de vida hoje, vou mudar de vida, vou largar tudo. Não. Você diz assim, hoje eu vou estudar para um concurso. Eu estudo, amanhã eu estudo um pouco mais, na sequência eu estudo um pouco mais. E aí quando for daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, 2, não sei, eu vou me mudar para outra cidade que eu acho mais legal. Eu vou trabalhar num lugar que eu acho melhor. Eu vou ter uma relação familiar com os meus de uma forma distinta. Eu vou poder viajar de férias 1 vez, 2. Você vai construir a sua transição para uma situação futura desejada de forma incremental e contínua. Hoje você age de uma forma melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Continuamente, cada vez um pouquinho melhor. Com isso, lá na frente, a situação será completamente distinta. Você terá um sucesso bem maior do que você tem hoje. Essa ideia de melhoria contínua nas organizações para a mudança é baseada no pensamento cultural das organizações japonesas. É o modelo japonês de melhoria contínua. É baseado nessa ideia de melhoria contínua que é criado, que vem o Kaizen para dentro das organizações japonesas, que vem o gerenciamento da qualidade total, TQM, que vem um monte de coisinhas aí que aprofundam a mudança contínua pela organização. Nada radical, e sim mudanças pequenas, mas acontecendo sempre, tá bom? Voltando para o 4. Ela é baseada nos chamados círculos de controle da qualidade, que são os chamados CCQs da qualidade japonesa. Círculos de controle da qualidade são pequenos grupos de funcionários necessariamente voluntários que, num grupo pequeno, vamos pensar aqui de 6 a 12, 15 pessoas, não é um número fechado, mas uma questão de prova pode dizer um número fechado, 6 a 12, 8 a 15, é nessa faixa. Por quê? Porque diferentes autores falam diferentes coisas. Mas um grupo pequeno, necessariamente de voluntários, que a organização dá espaço dentro da organização, dentro do seu ambiente de trabalho, para que elas se reúnam e nessas reuniões discutam processos de melhoria. As pessoas então passam a discutir como melhorar, não é o trabalho do outro não,
As pessoas não vão olhar e dizer, melhora lá o trabalho do fulano fazendo isso. Não. As pessoas vão discutir sobre o próprio trabalho. Olha, se eu sou operador de máquina, junta as pessoas que operam as mesmas máquinas e faz, se elas quiserem, que tem que ser voluntário. Faz um círculo de controle de qualidade e dá espaço para as pessoas discutirem qualidade. Com isso, as pessoas vão buscar entender o que é que a gente pode fazer melhor, como é que você está fazendo, eu posso fazer desse jeito também, não posso, como é que dá para melhorar? E continuamente as pessoas vão discutindo, aprendendo e fazendo um processo de melhoria, tá bom? Círculos de controle da qualidade, então, por definição, são pequenos grupos de pessoas voluntárias que se reúnem na organização para melhorar o próprio trabalho. Por 4. Isso tudo está derivado, na verdade está ligado, né? E derivado não é a melhor palavra, está ligado à filosofia japonesa do Kaizen, que busca melhorar continuamente as atividades, eliminando desperdícios e elevando a qualidade das organizações. Esse Kaizen, essa filosofia de melhoria contínua, é baseada nos seguintes princípios. Aprimoramentos contínuos, ou seja, você nunca para de ser melhor. Você é melhor hoje do que ontem. Ontem você foi melhor do que antes de ontem, mas amanhã você será melhor do que hoje. O aprimoramento é contínuo. E essa ideia, essa filosofia de Kaizen, ela é trazida para dentro das organizações porque ela é típica nas organizações japonesas, porque ela é típica da vivência, da cultura japonesa como um todo, não só nas organizações. É a filosofia das pessoas no Japão. É uma forma de viver que é impregnada na cultura japonesa. É ser cada vez melhor. Olha, hoje eu errei. Eu reconheço, fiz algo errado, não deveria ter feito isso na minha vida pessoal. Poxa, errei. Então amanhã eu não vou fazer mais isso. E o processo do Kaizen, isso que está no Kaizen, é esse aprimoramento contínuo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Voltando para o 4. ênfase nos clientes, reconhecimento aberto dos problemas necessariamente, porque se você esconde os problemas, você se torna incapaz de melhorá-los. É preciso reconhecer os problemas, enxergar os problemas, dizer existe um problema aqui sim, e eu vou lutar para conseguir fazer com que esse problema deixe de existir no futuro. Eu vou continuamente tentar melhorar as minhas ações para que esse problema deixe de existir. E assim eu estou fazendo uma mudança incremental contínua. Por 4. Promover discussões abertas e francas. É comum que as pessoas me perguntem por que a melhoria contínua precisa ter discussões abertas e francas? Por que a melhoria contínua não pode acontecer sem as pessoas saberem direito o que é que estão fazendo? Porque as pessoas é que criam a melhoria contínua de baixo para cima. A melhoria contínua não é uma mudança imposta do topo da organização para baixo. Ao contrário, a melhoria contínua nasce com você, nasce comigo. A melhoria contínua no seu ambiente de estudo nasce com você mesmo. É você parando para olhar o seu ambiente e dizer, poxa, essa mesa não está organizada como devia, eu acho que ficaria melhor se os livros estivessem aqui, se o computador estivesse fora da mesa, que senão eu me distraio, que eu não traga meu smartphone. E aí você mesmo vai fazendo um processo de melhoria. A partir desse processo de melhoria, hoje você se torna melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu insisto nisso porque isso é a essência do Kaizen. Voltando para o 4. Criar e incentivar equipes de trabalho, ou melhor, o trabalho em equipe. Gerenciar projetos com equipes que sejam multifuncionais. Equipes multifuncionais são aquelas que têm membros de diferentes origens. Incentivar o relacionamento entre as pessoas. Desenvolver a autodisciplina, ou seja, fazer com que as pessoas passem a ser responsáveis pelo próprio trabalho. Que as pessoas não atribuam ao outro a necessidade de controlar o seu próprio trabalho. Não. As pessoas precisam reconhecer que o próprio trabalho é responsabilidade sua. E a partir disso, ser disciplinado, disciplinada para cumprir aquilo que tem que cumprir, fazer com que o trabalho ande do jeito que tem que andar e gere os resultados que precisam ser gerados. Voltando para o 4. Comunicar e informar as pessoas e treinar intensamente e capacitar todas as pessoas também é parte do processo de Kaizen. A qualidade total, modelo japonês de gerenciamento da qualidade, que tem o TQC, controle da qualidade total, visão americana, e TQM, management, gerenciamento da qualidade total, visão japonesa, é a aplicação da melhoria contínua nas organizações com foco no cliente. Ou seja, é pegar a melhoria contínua, entender que as organizações são conjuntos de processos
que tem foco no cliente e, a partir disso, desenvolver continuamente a organização como um todo, utilizando e incentivando CCQs por toda a organização. Assim, ela engloba a organização como um todo no seguinte processo contínuo: escolha de uma área de melhoria, definição da equipe de trabalho que tratará da melhoria, claro, equipe de trabalho, CCQs em cada uma das áreas organizacionais. Identificação dos benchmarks. Carlos, o que é um benchmark? Benchmark é o padrão do benchmarking. Ou seja, na hora que eu vou fazer o processo de benchmarking, eu estabeleço qual é o padrão de comparação, qual é o benchmark, qual é o outro caso que eu vou usar como referência. E aí, a partir disso, a análise do método atual, estudo piloto da melhoria e implementação da melhoria, e reinicia num processo contínuo. A reengenharia, por sua vez, é um processo completamente diferente de mudança organizacional. E a reengenharia é um processo que, com uma qualidade total, é bem relevante para provas. Reengenharia, ela é criada por dois autores, Hammer e Champ, na década de 1990. Hammer e Champ, Carlos, como é que se escreve isso aí? Hammer é o martelo em inglês, Champ, C-H-A-M-P-I. Aí eu gosto de brincar assim, mas é o martelo campeão que derruba a barreira entre as estruturas organizacionais tradicionais, fazendo com que a organização seja alinhada por processos voltados para o cliente. Tudo de uma só vez, de uma forma radical. Pessoal, reengenharia é uma técnica fundamental para você entender, tá? Até ali, até a década de 90, as organizações eram estáveis. Melhor, estáveis é um exagero de minha parte, mas as mudanças no ambiente, elas aconteciam numa velocidade bem mais lenta do que passaram a acontecer a partir da década de 90. Já no final da década de 80, existiam grandes organizações globalizadas que agiam pelo mundo inteiro, mas que não tinham tecnologia de comunicação e informação boa o suficiente para integrar todo o grupo empresarial, e eram grandes mamutes, bonitos, vistosos, enormes, mas pesadíssimos, com baixo grau de flexibilidade, com pouca agilidade. A mudança pela melhoria contínua, esses autores aqui nessa visão, vamos dizer, americanizada de mudança, eles perceberam que a mudança por melhoria contínua não era muito adaptável para aquela realidade, especialmente dado o desenvolvimento tecnológico que nascia, que se fortalecia, melhor dizendo, na década de 1990. Então eles disseram: é importante, é fundamental que as organizações deixem de ser gerenciadas com base na sua estrutura. Elas devem ser gerenciadas com base nos seus processos. Esse é o primeiro ponto da reengenharia, tá? Elas vão ser gerenciadas com base nos processos e não na estrutura. Assim, aquelas estruturas tradicionais, que foram pejorativamente chamadas por Hammer e Champ de silos verticais. Departamento de marketing é aquela estrutura vertical que tem um diretor, tem vários gerentes, tem vários analistas, tem vários estagiários verticalmente dominados um pelo outro com o poder da autoridade dentro da estrutura organizacional. Isso aí gera um isolamento do departamento de marketing de outras estruturas verticais, departamento financeiro, departamento de RH e etc. O que Hammer e Champ observaram é o seguinte, é que o produto que é fabricado pelo departamento de produção, ele é comunicado pelo departamento de marketing, ele é vendido pelo departamento de vendas, ele é entregue pelo departamento de logística. No fundo, o processo é todo interligado e é preciso entender que não faz sentido ter departamentos fechados e verticais. É preciso integrar o processo inteiro para que haja agregação de valor para o cliente. Quem é esse cliente, Carlos? O cliente final? Negativo. O cliente final está incluído na definição, mas a definição fala de cliente de forma ampla, cliente do processo. Quando o setor de produção faz um produto, quem é o cliente do processo? É o armazém que vai guardar o produto. Quando o marketing divulga o produto, quem é o cliente do processo? É o setor de vendas que vai vender. Quando vendas vende, quem é o cliente do processo? É o setor de logística. Quando logística entrega, quem é o cliente do processo? É o cliente final, que vai receber o produto lá na ponta. Então perceba
que o processo, ele agrega valor a cada etapa para o seu cliente imediato, buscando agregar valor geral para o cliente final. E a reengenharia busca fazer isso. Ela busca derrubar a barreira entre a estrutura organizacional, entre os departamentos tradicionais da estrutura organizacional, para integrar os seus processos, agregando valor claramente para o cliente. Tudo isso em uma operação. É fundamental que você entenda isso. Uma operação de mudança radical dos processos da organização. Em vez de fazer uma mudança incremental, pouco a pouco, não. Pega a organização e faz um desenho novo por completo. A organização vai ser totalmente reestruturada a partir da reengenharia. É comum que me perguntem, Carlos, a reengenharia pode acontecer várias vezes na organização? Olha, poder pode, nada impede. Mas enquanto técnica, ela é feita para ser radical e completa. Sendo radical e completa, em tese, ela só deveria acontecer uma vez. E aí ela pode acontecer novamente se lá na frente for necessária uma completa mudança radical novamente dos processos. Mas em tese, a reengenharia deve acontecer para adaptar a organização por completo à nova realidade de agregação de valor para o cliente de forma dinâmica. Por isso que ela foi criada na década de 90, porque o ambiente mudou. As tecnologias que são fundamentais para a reengenharia foram criadas. Você precisa ter tecnologia para fazer isso. Você precisa ter ferramentas de desenho e reporte, ferramentas de fluxogramação, criar fluxogramas de processos complexos para a organização inteira, desenhando os processos inteiros da organização. Isso custa caro, isso dá trabalho. Por isso que a reengenharia muitas vezes não é uma técnica muito utilizada, porque só serve para organizações grandes, porque ela é cara, tá bom? Vamos para o quadro então ver detalhes sobre a reengenharia. Vamos lá. A reengenharia é uma técnica completamente diferente dos anteriores. Foi criada na década de 90 por Ham e Champ, consistindo na reformulação total dos processos organizacionais, implementação de mudanças totalmente radicais e drásticas, com processos inteiramente novos e revolucionários, sendo executada de cima para baixo. Note que ela é diferente da melhoria contínua. Porque a melhoria contínua acontece de baixo para cima. Ou seja, melhoria contínua é bottom-up. O que significa isso? De baixo para cima. Enquanto a reengenharia é top-down, o que significa de cima para baixo. Sempre, necessariamente. A reengenharia tem como principais objetivos redução dos custos da organização, melhoria da qualidade dos processos e dos produtos, melhoria do atendimento ao cliente, seja interno ou externo, e melhoria da velocidade de funcionamento da organização, possuindo as seguintes etapas: preparação, planejamento, implementação e avaliação. Eu gosto de chamar a atenção para as etapas da reengenharia, porque isso aqui já caiu, inclusive, em prova discursiva do Senado Federal. Tá? Na prova do Senado que eu fiz, por sinal, caiu, colocou, a prova discursiva pedia algo desse tipo, que eu tenho de memória. É uma prova super, na verdade até agora é uma prova difícil de encontrar online, tá? E eu lembro dessa questão discursiva que ela dizia essencialmente o seguinte: fale sobre a reengenharia como técnica de mudança organizacional, mencionando quem são seus autores, o que ela faz, quais seus principais objetivos e quais suas etapas. Então você tinha que dizer, e tinha quando ela foi criada também. Você tinha que dizer, década de 1990, autores Ham e Champ, principais objetivos, redução de custos, melhoria de velocidade, qualidade de atendimento e etapas, preparação, planejamento, implementação e avaliação. Interessante também que já vi questões de prova das mais diversas bancas colocando a reengenharia e dizendo a reengenharia como técnica de mudança em papel e branco possui como primeira etapa o mapeamento dos processos atuais. E meio mundo de gente olha essa afirmação e diz, está errada. Sabe por que as pessoas pensam isso? Porque pensam assim, a reengenharia é a mudança radical, é a técnica da folha em branco. Então ela não considera nada do que existia antes. De verdade.
Ela não considera nada do que existia antes. Agora eu vou te dizer o seguinte, vou te perguntar uma coisa. Imagina que você vai fazer uma mudança radical na organização em que você trabalha. Numa organização qualquer. Você vai entrar numa loja e fazer uma mudança radical no funcionamento dessa loja. Ok. Você precisa saber o que é a loja, o que ela vende, o que ela compra, quanto ela compra, por quanto ela compra, como ela compra, quais os seus clientes. Você tem que fazer um mapeamento dos processos atuais para entender o próprio negócio, a própria essência do funcionamento dessa organização. E só a partir desse entendimento é que você vai fazer uma completa estruturação nova, reestruturação da organização. Senão você vai entrar na Coca-Cola, vou fazer uma reestruturação na Coca-Cola, mas eu quero entender o que a Coca-Cola faz, como ela faz, vou fazer uma reengenharia. Ah, não precisa não, basta você chegar lá e fazer tudo novo. Oi, então eu posso transformar a Coca-Cola numa montadora de automóveis, é isso? Ou eu posso transformar a Coca-Cola no Estratégia Concursos, é isso? Não, você não pode, porque senão você está mudando a essência do funcionamento da organização. Por isso que a primeira etapa da reengenharia é o preparo, é a preparação, que nada mais é do que o mapeamento, que é o entendimento, a realização de um mapa de como a organização funciona hoje, quais os processos que a organização possui hoje, quais os impactos que isso gera para o próprio funcionamento organizacional, tá bom? Em frente. As principais consequências da reengenharia para as organizações incluem: os departamentos tendem a deixar de existir, dando espaço para equipes e funções orientadas para processos e para clientes. As equipes de processos se tornam importantes em vez dos departamentos. Você pode ter pensado assim, não vou dar atenção a isso que o Carlos acabou de falar, não. Já vi isso caindo em provas diversas vezes, das mais diversas bancas. Vale a pena você entender sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o foco deixa de ser a própria estrutura organizacional. Carlos, então vai deixar de ter departamento? Não. Mas eles tendem, há uma tendência que eles deixem de existir, porque o foco passa a ser a integração dos processos. Portanto, as equipes multifuncionais que fazem os processos funcionar. Carlos, quer dizer que após a aplicação da reengenharia não vai ter mais departamento da empresa, não vai ter mais área, mais diretoria? Vai. Na prática vai. Mas há uma tendência de que isso diminua até o ponto que pode ser, quem sabe, que não tenha. Para efeitos teóricos, para efeito de prova, se a banca disser tendência que departamentos e áreas deixem de existir, tá certo, tá bom? Pro quadro. A estrutura passa a ser achatada e horizontalizada. Opa! A estrutura passa a ser achatada e horizontalizada. Por quê? Porque dentro do processo de reengenharia é comum que se realize também o processo de downsizing. Por favor, downsizing não é a mesma coisa que reengenharia. Downsize. O quadro, vou escrever isso. Downsizing. Down é redução, é para baixo, né? Size é tamanho. Então, tamanho menor seria algo desse tipo, a tradução. Downsizing é o processo de redução da estrutura organizacional. E a reengenharia utiliza o downsizing dentro do seu funcionamento. Cuidado, tem muita questão de prova que vai dizer para você: a reengenharia e o downsizing são a mesma coisa, porque ambas buscam reduzir o tamanho da estrutura organizacional. Está errado. Outras vão dizer: a reengenharia objetiva reduzir o tamanho da estrutura organizacional. Está errado. O que objetiva reduzir o tamanho da estrutura organizacional é o processo de downsizing. Agora, dentro do processo de reestruturação dentro da reestruturação dos processos da organização por meio de uma reengenharia, é muito comum, é normal até, que se utilize o downsizing. Por quê? Porque as organizações anteriores tradicionais eram verticalizadas. E o que se busca é reduzir essa verticalização e aumentar a integração horizontal entre os diversos grupos e equipes da organização. Assim, é comum que há uma consequência, não é um objetivo, é uma consequência da reengenharia, é que as organizações se tornem mais achatadas. Para o quadro. As tarefas deixam de ser simples, fragmentadas e especializadas e passam a se tornar multidimensionais. Multidimensionais é o oposto de simples. Integradas, ou seja, elas deixam de ser fragmentadas. E grupais, elas deixam de ser feitas por forma especializada. Com responsabilidade que deixa de ser individual e passa a ser coletiva.
as pessoas passam a agir com maior autonomia, maior liberdade e maior grau de responsabilidade. O foco do treinamento de pessoal passa a ser a formação do indivíduo como um todo. O foco da avaliação de desempenho passa para os resultados obtidos e para o valor criado para o cliente, deixando de ser voltado para a própria atividade. Muito cuidado, já vi muita questão de prova dizendo isso. O foco da avaliação de desempenho após a reengenharia deixa de ser a atividade desempenhada. Gabarito, certo! O foco passa a ser o resultado da atividade e não a atividade em si, ok? Para o quadro. Os valores compartilhados passam a ser centrados no cliente, seja cliente externo ou cliente interno, e não nas simples relações chefe-subordinado. Mais uma vez, isso aqui é frequente em prova. Só que de forma inversa, né? A banca pode dizer, após a aplicação da reengenharia, é comum que os valores de sua cultura deixem de estar sobre as relações chefe-subordinado. Tá certo. Essa última eu já vi em prova também e eu acho uma super pegadinha. Os gerentes deixam de ser controladores de resultado. Note que o foco da frase está sobre a palavra controlador e não sobre resultado. Porque as pessoas, os gerentes, na verdade, passam a se envolver mais de perto com as operações, mantendo relacionamento com os seus funcionários. Os gerentes deixam de ser meros técnicos, eles não querem mais ser apenas técnicos, eles passam a agir como orientadores e educadores, porque eles passam a integrar as equipes para melhores resultados. Bem, é hora de você seguir estudando então, é hora de você ir no PDF, é hora de você reforçar esses estudos, fazer umas questões, entender um pouco mais sobre mudança organizacional para conseguir ter sucesso no seu concurso, tá bom? É isso aí, um abraço então e até a próxima!